Olá, o meu nome é Laura Montserrat Barbosa, para quem não me conhece. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestra em educação e estou me fazendo e fui me fazendo na vida poeta e artista plástica. E então hoje eu vim contar para vocês um pouco da minha arte. O vídeo passado eu disse para vocês que eu ia interromper o que eu estava fazendo para fazer a gravação. E hoje eu vim contar para vocês o que eu estava fazendo no vídeo passado. Então nós vamos conversar um pouco sobre, eu costumo sempre ler alguma coisa, né? Porque a minha fala aqui acaba tratando de aprendizagem e de arte, que são os dois conteúdos da minha vida que eu fui desenvolvendo e fazendo uma articulação entre eles, né? E hoje a gente vai falar do limerick. Não sei se vocês sabem o que é o limerick. O limerick é um poema curto, é uma quintilha, né? Um poema de 5 versos que faz a rima com o primeiro, o segundo e o quinto. E o terceiro e o quarto fazem uma rima diferente, né? E os 2 primeiros e o quinto são mais longos, e o terceiro e o quarto são mais curtos, mas com o mesmo número de sílabas. Eu costumo fazer 8, 8, 8, 6, 6, 8. Então, é um tipo de poema que surgiu na cidade de Limerick. Se não me engano, é na Irlanda. No século XVII, e ela foi divulgada para o mundo por Edward Lear. E normalmente ela é uma história bem humorada ou então uma história absurda, né? E no Brasil, o limerick foi divulgado pelo Joaquim de Souza Andrade, pela Clarice Lispector e pela Tatiana Belink. Então foram os 3 literatos brasileiros que divulgaram o limerick. E é gostoso de fazer, é gostoso da gente pensar nesse tipo de jogo com as palavras, né, de ritmo e tal. E como eu tenho me dedicado às artes plásticas também, né? Eu andei fazendo há muito tempo atrás, esses dias alguém perguntou assim para mim, você trabalha tanto com criança e nunca escreveu para criança? E eu tenho um conto que está publicado numa revista, mas foi a única coisa que foi publicada. E aí eu me lembrei dos limericks que estavam guardados junto com minhas artes, né? E há muito tempo eu fiz, eu acho que uns 5 anos atrás, na época da pandemia, talvez, eu andei assistindo bastante trabalhos de arte na televisão, né? E fui fazendo a minha síntese e construí um livrinho que ele é uma mistura de arte e depois eu escrevi os limericks. Então ele é todo furado, seguindo a ideia de um artista que eu procurei o nome dele a semana passada, mas não achei. E aí então a gente pinta, né? Daí a gente fura, recorta, cola, né? Recorta com a mão mesmo, cola e vai formando as páginas do livro. E esse aqui ficou bastante desorganizado, porque eu acabei tendo a ideia de colocar os limericks depois que eu fiz o livro, né?
E então vou ler, por exemplo, o limerick dessa ilustração aqui, pedi para a Renata aproximar, e aí eu vou fazer a leitura. O golfinho de jaqueta vislumbra a borboleta, no centro da onda, bem grande e redonda, como a lua violeta. Distante do centro urbano, viver se vê mais humano, luz e ar mais puros, ausência de muros, pinheiros no cotidiano. A fada princesa da cor mora no miolo da flor, esconde-se de todo mundo em um lago profundo com medo do seu amor. Então ficou bonito, né? Fica divertido, fica colorido. E aí estou até pensando de levar para alguém que entende de publicação, né? Para ver se é possível a gente fazer isso. Eu não vou usar ler as outras porque eles estão escritos de uma forma tão desorganizada que eu vou me atrapalhar aqui. Mas na semana passada eu resolvi fazer mais um, né? Então fiz um menorzinho, né? Que chamei de limerick também. E aí eu vou mostrando agora cada um e vou lendo para vocês. Então, cada filmada aí que a Renata vai dar tem 2 limericks, um em cada folha, cada página. Então, o primeiro, uma bruxinha bem lilás mostrou a todos como faz. Subiu na vassoura, virou professora e tornou-se bruxinha da paz. Aí eu recortei de um outro lugar, né? E fiz a bruxinha e colei ela ali. Né? Nessa outra, e eu preciso dizer para vocês que o poema ele acaba saindo depois do desenho, não é uma coisa que eu faço o poema antes, depois eu desenho. Então, esse primeiro da bruxinha, ele já existia, então ele já estava pronto antes, mas esse outro não. Então, a partir do que saiu de pintura na página, eu fiz o desenho e depois construí o limerick. Então, aqui, a natureza cantará, o sol quente calor trará, o pássaro encanta, o verde esperança para a vida anunciará. Então, depois que eu enxerguei o pássaro, depois eu fiz o limerick, né? Então, agora já vou mostrar a página seguinte. E todos os outros daqui para frente foram feitos assim, né? Filhote ganha alimento, outro surge num intento. Caracol devagar faz o rastro ao passar, e a flor voa com o vento. É esse aqui. Agora vamos ver o da corujinha. À noite, a coruja esperta cuida da floresta aberta. Guardiã do escuro, preserva o futuro, afirmando que está certa. Aí, quando a gente vira a página, a corujinha está lá do outro lado também, né? E um outro pássaro, né? Aparece ali. Folhas de todas as cores voam em busca das flores, viajam no bico do filho pitico, encontram muitos amores. E a outra coruja diz assim: chove e o duende dormindo, caracol
se prevenindo. Coruja em ação, em meio ao furacão, voa e logo vai saindo. Agora vamos a essa aqui, que essa é um limerick só para as 2 páginas, a página do meio. Eu gostei desse. Acabou saindo 2 duendinhos ali. Na gruta da imaginação, menino e menina são mágicos cantantes, buscam diamantes, ideias e muita emoção. Na vida da minha amiga, o bom é encher a barriga de doce e bombom, deitar ouvindo um som e sonhar que é formiga. Sonhar é para todo mundo, assim mergulhem bem fundo, voem com as mentes, espalhem sementes, tornem seu sonho fecundo. E a última, então, ficou assim. E o coelho não duvida que a Páscoa de sua vida será nessa vila. Seu olhar cintila, muito bombom, sem intriga. Cada um no seu quadrado, sem deixar o outro de lado. Falar com a vizinha, não ficar sozinha, a não ser se desejada. Vou ler de novo. Cada um no seu quadrado, sem deixar outro de lado. Falar com a vizinha, não ficar sozinha, a não ser se desejada. Então é isso. Quando a gente integra os fazeres, né, da vida, a gente consegue criar algumas coisas, né? E isso é importante, fazer esse entrelaçamento entre as experiências, né? A experiência de poeta, a experiência de artista plástica, a experiência de educadora, e a gente ir levando isso com leveza, né? Porque eu tinha pensado em fazer livrinhos assim, que vai ter um bazar que nós vamos participar, e eu pensei em fazer vários para levar para o bazar para vender. Mas eu fiquei das 9 da manhã, no domingo passado, às 11 da noite fazendo, né? Então é impossível fazer vários para levar em 2 semanas, né? E com todo o resto que a gente tem para fazer. Mas eu gostaria de buscar, inclusive, né, uma parceria para ver se é possível a gente publicar. E aí, no dia seguinte, quando eu estava indo para o trabalho, a pé, que eu sempre que posso vou a pé para caminhar um pouco, e no caminho eu acabei fazendo outro, né, outro limerick. Se a natureza respirar, passarinho sim cantará. Viverá o humano, que foi o seu tirano? Ah, sim, sim, viverá. Então a gente, quando começa a pensar, né, assim é quando a gente pensa também nos haikais, né, ou quando pensa numa glosa que tem essa regra de rima, é bacana a gente ir brincando quando está caminhando, quando está numa situação mais de lazer, né? E depois a gente coloca no papel, a gente transforma em arte. Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Se vocês gostaram, tentem aí fazer uma quintilha, são 5 versos, os 2 primeiros com 8 sílabas, o
terceiro e o quarto com 6 sílabas e o último com 8 novamente. Então, os 3 de 8 tem que terminar com a mesma rima e os 2 de 6 com a mesma rima, que é uma rima diferente das outras 3, né? Dos outros 3 versos. Tente, experimente, eu acho que é uma brincadeira legal. Beijo grande. Se você já se inscreveu no canal, conte para os seus amigos. Se você não se inscreveu, se inscreva, né? E até o próximo vídeo.